Em busca de valores maiores, a parábola da pérola. Mateus capítulo 13, versículo 45. Na parábola do tesouro escondido, procuramos descrever o estado psicológico do homem quando se aproxima do esoterismo, bem como as reações naturais do seu antigo nível terrestre, quando despertada a consciência pelas novas ideias e sentimentos suscitados pelos ensinos, traduzidos por atos na vida diária. Essas reações provocadas por um estado de alma negativo e cristalizado são as causas de todas as infelicidades e limitações que assediam os homens, estabelecendo neles os mais estranhos estados anímicos que se manifestam por meio de ideias fixas, vícios, perversões, manias, depressões, falta de domínio próprio, loucura, etc. Geralmente, estes estados psicológicos não são examinados com atenção pelo homem natural, devido à forte identificação estabelecida com essas gravações. Porém, quando o indivíduo chega a um certo grau de evolução e se faz mais consciente, voltando sua atenção para o próprio interior, descobre que um poder estranho e antagônico se apossou da sua vontade e consciência, impedindo-o de pensar e agir livremente. Assediado constantemente por um turbilhão de ideias absurdas, fortemente emocionadas, é impelido à ação de forma quase irresponsável, em consonância com a ideia central que anima uma determinada gravação. Essas forças são conhecidas em ocultismo como elementos psíquicos ou elementais artificiais. São seres vivos criados pelo próprio indivíduo na base de sugestões visuais ou auditivas recebidas do mundo exterior e dele próprio, sem o aval da sua consciência e vontade. A identificação com o mundo dos sentidos, o próprio corpo, a sensualidade e as posses materiais transforma os homens em seres terrestres e materialistas, dominados totalmente pelas aparências e ilusões mundanas. O encontro de um homem com uma genuína escola esotérica pode representar um acontecimento de excepcional importância em sua vida, pois só através de uma instituição deste quilate raríssima em todas as épocas é possível reeducar-se em novas bases, empregando uma fórmula especializada, literalmente desconhecida do mundo. O principal objetivo dessas instituições herméticas é despertar a atenção do estudante para si mesmo, a fim de que observe em seu próprio interior a atuação desses elementos psíquicos negativos. Uma vez identificados e impedidos de agir na direção habitual, reagirão brutalmente contra o candidato, que deixa de obedecê-los por tê-los substituídos por outros de natureza mais elevada. A luta interior que se trava a partir desta descoberta prova o imenso poder que essas criações psíquicas exercem sobre sua vida. Se anteriormente elas não eram manifestas e o candidato gozava de uma liberdade e paz ilusória, era devido ao desconhecimento da sua própria limitação anímica, que o havia transformado num instrumento dócil, cego e passivo desses elementos inferiores. A luta contra esse poder das trevas não significa que o estudante deva envolver-se num conflito interior racional e desigual, como sempre acontece no início. O candidato deverá conscientizar-se de que as ideias recebidas do mundo na forma de sugestões são antigas e poderosas, portanto estão profundamente enraizadas em sua psicologia. Por outro lado, as novas ideias sugeridas pelos ensinos superiores, capazes de transformar completamente a psicologia do praticante, carecem de consolidação prática. Por serem ainda muito débeis, não convém, ao menos no início, que o estudante se aventure numa luta desproporcional. É preciso agir com prudência e inteligência, empregando a razão lógica e o bom senso como suas principais diretrizes. É claro que a nova diretriz psicológica suscitará sentimentos do mesmo nível, os quais devem ser alimentados mentalmente e confirmados através das ações. Só assim o antigo nível mental emocional irá perdendo gradativamente seu poder na medida em que for substituído por elementos psíquicos positivos, isto é, por ideias e sentimentos diferentes dos habituais. Entre as novas ideias que o estudante deverá notar,
há uma de fundamental importância que precisa ser sempre presente em sua mente. Só o bem poderá vencer o mal. Seria inútil e contraproducente lutar contra um estado interior negativo, fortemente fixado na alma, sem antes de criar um núcleo de forças positivas e proporcionais, capazes de enfrentá-lo e vencê-lo. Diz a sabedoria evangélica. Qual é o rei que, indo combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Lucas capítulo 14, versículo 31. A harmonia e a paz só se afirmarão na alma do candidato quando este aprender a empregar positivamente o poder criador que Deus pôs à sua disposição. Esse mesmo poder que utilizou até então para dar vida aos elementos negativos que identificou em sua alma e que agora deseja eliminar. A salvação da alma citada pelos evangelhos e enfatizada pelas religiões cristãs depende da edificação de um templo interior consagrado ao Espírito. Esse templo, que segundo o Novo Testamento, é construído sem ruídos de martelo, é mencionado nos antigos mistérios gregos sob o nome de Tussoma Heliakon, corpo solar, e traje dourado de núpcias dos evangelhos. Em sua elaboração é empregada uma substância espiritual crística que vem do sol, absorvida através da respiração, como também pela criação consciente de elementos psíquicos superiores, responsáveis pela espiritualização dos dois éteres superiores, que servirão de apoio a esse veículo de luz. A edificação deste santuário interior, que servirá de sustentáculo à consciência humana por toda a eternidade, é o supremo ideal do verdadeiro discípulo de Cristo. Este consagrará seus pensamentos, sentimentos e suas melhores energias, pois sabe que a construção do corpo espiritual depende exclusivamente dos atos altruístas que for capaz de realizar, ditados por uma consciência iluminada pelo amor e pela razão. Na realidade, o objetivo do atual período terrestre é a formação desse novo corpo. A Ordem Rosa Cruz, que não deve ser confundida com a MORC, com a Rosa Cruz Áurea e demais organizações que indevidamente se apropriaram desse nome, foi a única escola que deu informações precisas e detalhadas a esse respeito desse misterioso veículo. Embora muitos estudantes acreditem que é fácil desprender-se do corpo e realizar voos anímicos pelo cosmos, esta fantasia é alimentada pelos corifeus do espiritualismo moderno. É bom saber que ninguém pode entrar impunemente nos mundos espirituais a não ser que possua esta vestidura especial. Este traje superior, constituído pelas virtudes cristãs, além de ser o assento da consciência do discípulo, é sua única garantia e proteção quando se encontra fora do corpo físico. É o abre-te sésamo, ou palavra de passe, que lhe abrirá os portais do corpo e das dimensões superiores em que pretende penetrar. Com a posse deste tesouro inigualável, o discípulo poderá entrar e sair conscientemente e à vontade das regiões superiores e inferiores do mundo de desejos, sem ser molestado por nenhuma corrente psíquica inferior ou por seres de baixa categoria, próprios das regiões mais densas desses planos. Aconselhamos aos interessados que estudem com muita atenção o capítulo do conceito Rosa Cruz do Cosmos, que trata desse mundo, bem como a Divina Comédia de Dante, que discorre sobre a iniciação do neófito nessas dimensões espirituais, círculos. Para confeccionar esta veste nupcial, o estudante terá de se converter num ser justo e virtuoso. Todos os seus pensamentos e atos deverão estar sintonizados com as fórmulas superiores do Sermão da Montanha, que inclui os 2 mandamentos básicos mais importantes: o amor a Deus e ao próximo, pois de outra forma lhe seria impossível tecer a veste da nova dispensação. A parábola da pérola. Mateus capítulo 13, versículos 45 e 46. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que possuía e a comprou. Palavras-chave: a pérola. A pérola.
A sabedoria oriental do passado representa o candidato à ciência superior, coberta com uma vestidura de pelo, forma física, ocultando uma joia em seu interior, o espírito. A parábola usou a pérola como símbolo dessa grande verdade. Muitas tolices foram escritas e faladas a respeito da pedra filosofal elaborada pelos alquimistas, sem chegar ao seu verdadeiro significado. Houve e há muita especulação sobre a maravilhosa pedra branca, descrita pelo Apocalipse e prometida ao vencedor da besta, sobre a qual será escrito um nome novo, que só é conhecido por aquele que a recebe. A pérola é um elemento mineral constituído da mesma substância física da pedra, sendo uma ideia também provinda do Oriente, de que a alma dos bem-aventurados acha-se encerrada em pérolas, ou seja, no corpo espiritual da ressurreição, constituído do mais fino mineral. Os estudantes da filosofia rosacruciana não terão dificuldades em captar o sentido superior desta alegoria. Ela é uma clara referência aos dois éteres superiores do corpo vital do homem, o éter luminoso e o éter refletor. Sobre estes, a consciência está apoiada durante a vida física, cuja imortalidade vai depender da extensão e espiritualização destes dois éteres, mediante a aplicação de uma fórmula especializada. Estes éteres são chamados de pedras pelo esoterismo ocidental, por serem constituídos de matéria física mineral da região mais elevada da Terra, embora não sejam perceptíveis aos sentidos físicos da grande maioria. O éter luminoso e o refletor são os responsáveis pela percepção material através dos 5 sentidos físicos e pela memória consciente e subconsciente, respectivamente. Temos empregado em nossas instruções os mesmos termos usados por São Paulo, o homem novo e o homem velho, por nos parecerem os mais apropriados ao estudo psicológico do homem. Um nome é uma palavra formada por um conjunto de letras, que ao ser pronunciado, constitui-se numa vibração sonora. Por isso é que o homem ou uma mulher, e até mesmo os animais, respondem de alguma forma quando o seu nome é pronunciado. Todo ser humano tem dentro de si uma gravação completa da sua vida. Todos os atos bons e maus que praticou, suas habilidades, vícios e virtudes, estão gravados nessas 2 pedras. E a totalidade de todas estas gravações emite uma vibração que determina o nível psicológico do indivíduo, ao qual ele responde de alguma forma quando uma vibração externa do mesmo tônus vibratório se põe em contato com o que lhe é peculiar. Assim como ele responde às vibrações emitidas pela pronunciação do seu nome, da mesma forma, dá resposta a qualquer sugestão provinda do exterior quando está sintonizada com algum registro interno. Essas sugestões chegam à consciência através da visão, da audição, do olfato, do paladar e do tato. O grande problema do homem dominado pela mentalidade mundana e pela astúcia reside no fato do seu estado vibratório ser de categoria inferior, ou seja, pesado, lento, insensível e amortecido, quase incapaz de responder uma vibração mais elevada ou mais refinada. É fácil verificar essa condição anímica bastante comum observando-se a qualidade dos espetáculos teatrais e cinematográficos, da cultura, pintura e músicas preferidas pela grande maioria. A massa humana menos esclarecida, com raras exceções, sempre dará preferência aos espetáculos ruidosos e sensuais, às pinturas grotescas e às esculturas disformes, por estarem de acordo com seu nível de mentalidade medíocre e grosseira. A música clássica, os espetáculos refinados e as verdadeiras obras de arte são apreciados por poucos. O indivíduo comum considera os espetáculos de alto nível como monótonos e desagradáveis, por não despertarem suas mais baixas emoções.
Por esse motivo, as peças teatrais e filmes eróticos, a televisão, futebol, carnaval e outros divertimentos atraem as grandes massas populares, desprovidas de um gosto mais apurado e de uma sensibilidade mais refinada. Este tipo, com pouca evolução, programado pelo mundo, é chamado pelo ocultismo de homem velho ou homem-máquina, por estar subordinado a um padrão mental emocional que peca pela falta de individualidade e originalidade. Tal homem é programado pelos meios de comunicação e opiniões da moda, dominado inteiramente pelos atrativos que vigoram em cada época. Entre estes, encontra-se infiltrada uma parcela astuta e privilegiada da sociedade, que conduz as massas a seu bel prazer, explorando-as e colocando-as a serviço de alguns interesses bastante discutíveis. O homem novo é a antítese do homem velho. É produto consciente de uma nova educação que só pode ser proporcionada por uma escola superior. Esta o esclarecerá a respeito da necessidade de mudar seu estado vibratório por meio de uma nova programação positiva e bem harmonizada com as leis de Deus e da natureza. Recomendamos a meditação do leitor à passagem bíblica a respeito dos 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, versículo de 1 a 21, que pode esclarecê-lo profundamente a respeito deste tema. Observe que estes mandamentos das leis de Deus, dados a Moisés, foram gravados sobre 2 pedras. Diz o Apocalipse que ao vencedor lhe será dado uma misteriosa pedra de cor branca, símbolo da imaginação positiva, dirigida e controlada pela razão e vontade do homem. A cor branca é a afirmação ou síntese de todas as cores, virtudes. Por esse motivo, o Apocalipse chama de pedra branca os 2 éteres superiores, luminoso e refletor, quando estão devidamente sensibilizados, organizados e purificados pelo treinamento esotérico, batismo. Sobre estes 2 éteres superiores deve assentar-se a base de uma nova mentalidade, criada por pensamentos e palavras, confirmadas pelos atos do discípulo na vida prática de todos os dias. O novo homem, ou o nome novo, é o símbolo de um estado vibratório superior, fixado sobre as 2 pedras. Essa é a razão que leva o iniciado a adotar um pseudônimo que reflete seu novo estado psicológico. A pérola de valor incalculável, citada pela parábola, é a aspiração máxima de todo estudante esclarecido pelos estudos, cujas energias estão sendo canalizadas para a sua elaboração. Sobre esta base mineral sutil, sua consciência se afirmará definitivamente, conquistando a imortalidade ou a vida eterna prometida por Cristo. A parábola em apreço reforça a ideia apresentada pela parábola do tesouro escondido. Embora sejam constituídas de formas diferentes, o significado espiritual é o mesmo, ou seja, investir os valores menores para adquirir um valor maior. Há uma forte tendência no homem relativo de apegar-se aos bens perecíveis. No campo das ideias, sucede a mesma coisa. Os indivíduos, por mais modernos que sejam, sempre darão a elas um valor excepcional, que, na maioria das vezes, não condiz com a realidade. Quando é culto, a questão se torna ainda mais delicada, pois a cultura torna-o quase sempre vaidoso e orgulhoso dos seus conhecimentos. É relativamente fácil verificar esse fato observando a qualidade imensa de ideias, pareceres e opiniões gratuitas sustentadas pelos intelectuais, destituídas de qualquer valor real, especialmente quando confrontadas com a ciência esotérica. Tinha absoluta razão Eliphas Levi quando afirmou em seus escritos que o homem que ama suas ideias e teme perdê-las está impossibilitado de aceitar qualquer ensino superior, especialmente o esoterismo. Subjugado pelas suas próprias opiniões, ele não pode aceitar qualquer princípio filosófico que discorde dos seus pontos de vista. Com essa atitude mental tacanha e cristalizada,
Melhor seria para ele que deixasse o esoterismo de lado, por ser-lhe inútil e até perigoso. O estudo do ocultismo, quando bem orientado e sem a interferência de preconceitos acadêmicos, mostrará ao estudioso a necessidade de reformular seus conceitos, de adotar novas ideias para compreender uma infinidade de enigmas que jamais poderiam ser explicadas pela vã sabedoria mundana. Se o investigador for humilde e desprovido do orgulho intelectual, verá que os ensinos esotéricos não se limitam a explicar os efeitos materiais. Ao contrário, eles procuram explicar as causas que os produzem, fazendo-lhe notar que estas serão sempre de ordem espiritual e proporcionais aos efeitos visíveis. A mente foi o último veículo adquirido pelo espírito. Apesar de ser um instrumento menos desenvolvido, é o que lhe permite elaborar o pensamento, ou seja, o propósito que deve nortear todas as suas ações. O destino do homem, bom ou mau, é determinado pelos pensamentos, pelo poder e qualidade da sua capacidade mental. A grande maioria das pessoas ainda não percebeu que através da mente originaram-se todos os problemas humanos, como também o sucesso em qualquer campo de atividade. São Paulo revelou um arcano de grande significado ao escrever que o homem só poderá renovar-se psicologicamente quando reformar sua mentalidade. Se a mente é limitada às ideias velhas, acanhadas e materialistas, não poderá, evidentemente, erguer-se acima dos limites terrestres e entender os enigmas da existência. É preciso ser honesto e corajoso para reconhecer que os conceitos e opiniões mundanas, em sua maioria, estão totalmente em desacordo com as leis superiores de Deus e da natureza. Os homens mais cultos, em sua maioria, encontram dificuldades em aceitar o esoterismo. Em se tratando desse esoterismo popular da atualidade, é reforçoso reconhecer que eles têm absoluta razão. Realmente fica-se impressionado ao constatar a qualidade enorme de tolices que são afirmadas e escritas por pessoas que não sabem o que dizem. Por outro lado, será que os homens sérios e cultos já se dispuseram a estudar seriamente os verdadeiros ensinos ocultos, em vez de negá-los e depreciá-los? Esse esoterismo falso e medíocre, apresentado pelos empresários do espiritualismo moderno, não faz supor uma ciência legítima e superior conhecida por poucos? Uma moeda falsa não faz supor uma moeda verdadeira? Seria de grande proveito para a humanidade se os nossos intelectuais e educadores dessem uma demonstração de inteligência, cessando de julgar e condenar aquilo que não entendem. Nos tempos atuais, fala-se muito em preconceitos. É preciso que a ciência e os intelectuais resolvam colocar os seus de lado. Buscar novos significados para as realidades da vida, eis a questão de suma importância, que há de ser procurada com persistência e seriedade. As impressões captadas pelos sentidos físicos do homem e transportadas pelos nervos até o cérebro exercem influência marcantes sobre a sua mentalidade. Na atual fase evolutiva, os sentidos físicos são a única fonte de informações do homem comum. Portanto, torna-se muito difícil para ele aceitar qualquer ideia mais avançada que não seja sugerida por estes centros perceptivos. Contudo, é preciso saber que, além desses centros, o homem possui outros que se encontram em estado latente e que só podem ser ativados mediante um treinamento especializado. A abertura desses centros superiores mostrar-lhe-ia uma realidade nova, que os sábios mundanos nem sequer imaginam. Para o materialista limitado às impressões sensoriais, os valores mundanos como dinheiro, amor, poder e posição social são os únicos valores que contam. Para ele, não existe nada mais precioso do que esses bens. O esoterismo rosacruciano não se insurge contra as conquistas mundanas. Não vê nenhum mal nas riquezas adquiridas honestamente, nas comodidades que elas podem oferecer e nos prazeres sadios.
O que ele procura mostrar é que, além destes, há outros valores muito mais importantes e preciosos que o materialismo cego e egoísta impede os homens de ver. Esses valores, como é natural, acham-se acima do nível de entendimento e avaliação. O grande objetivo do cristianismo é o de libertar o homem desse materialismo crasso, fazendo-lhe ver que os tesouros terrestres, por mais valiosos que sejam, terão de ser deixados de lado como pesos inúteis quando chegar o momento de abandonar o cenário físico. A parábola, em sua sabedoria, sugere ao indivíduo sensato que empregue positivamente os bens que já possui para adquirir outros mais valiosos e eternos. Estes valores, qual salvo-conduto, ser-lhe-ão de inestimável valor quando, após a morte, tiver de ingressar em outras dimensões. A carta enviada à igreja em Laodiceia, descrita pelo Apocalipse, diz que o homem nem sabe o que é um infeliz quando se julga satisfeitos com os bens materiais adquiridos e acumulados. Desta forma, se está satisfeito com o que possui, se acredita que já conquistou tudo o que a vida pode lhe oferecer e que a finalidade desta consiste em comer, beber, divertir-se e dar vazão às suas paixões, toda a possibilidade de um crescimento interior e espiritual cessa de existir. Se o indivíduo não possuir nenhum ideal mais elevado, se não aspira a conquistar nenhuma capacidade mais elevada, se estiver satisfeitos com suas posses, porque deveria vender, empregar o que possui, os valores mentais e emocionais do seu nível, para adquirir algo que não lhe interessa, que não valoriza e não o sente. Se estiver satisfeitos com os bens conquistados, porque deveria fazer novos investimentos, não tendo interesse por nenhum outro valor, a não ser aqueles que se habituou a considerar, toda perspectiva de uma evolução de consciência perde o seu sentido, satisfeito com as pérolas adquiridas. Com a ambição terrestre satisfeita, estaciona e morre psicologicamente, embora fisicamente continue vivendo como um ser terrestre, ou melhor, um autônomo ou máquina, completamente identificado com suas posses. Nesse caso, a expectativa do espírito de imortalizar a consciência foi frustrada novamente, ao menos nesta existência. Após a morte terá que aguardar uma nova reencarnação, que significa uma nova oportunidade para recomeçar e tentar conquistar a vitória. Felizmente, nem todos os homens e mulheres estão subordinados exclusivamente ao materialismo do mundo e às suas ilusões. Existem aqueles que, impulsionados pela evolução, cultivam, além dos interesses mundanos, outros de nível mais elevado. Entre estes, encontramos os que se interessam pela ciência, literatura, filosofia, teatro, música, poesia, religião, pintura, escultura e por todas as atividades culturais de real valor que ilustram e refinam a mentalidade e os sentimentos humanos. Nas escolas esotéricas da antiga Grécia, a ciência, a religião e a arte eram ensinadas juntas para atender à tríplice natureza espiritual do homem e sua tríplice alma, promovendo desta forma o crescimento sincrônico da consciência, inteligência e sentimentos. A constituição física e psicológica do homem não poderia deixar de estar relacionada com estes três meios de aperfeiçoamento. Com o estudo da verdadeira ciência, compreenderá as funções do seu corpo e colaborará inteligentemente com ele para desfrutar de uma boa saúde. Com as artes que edificarão e harmonizarão seu corpo vital, torna-se-á sensível à beleza e à harmonização das formas. Com a legítima religião, atenderá aos seus anseios superiores mais elevados, expressão das forças de atração do seu corpo de desejos. O Pai, Espírito Divino, está relacionado com a ciência. O Filho, Espírito de vida, com a arte. E o Espírito Santo, Espírito humano, com a religião.
O nome Deus é a expressão tríplice destas bases espirituais que devem ser atendidas conjuntamente. Embora estes três meios de aperfeiçoamento anímico estejam separados na atualidade por razões estritamente evolutivas, não está longe o dia em que se unirão novamente para um maior e mais completo desenvolvimento do homem e do mundo. Os grandes guias que regem a evolução não medem esforços no sentido de propiciar aos homens estímulos superiores, a fim de que estes possam formar uma base de aspirações mais elevadas e abrigar outros interesses além dos de ordem material. Embora a maior parte da humanidade desconheça ou não admita a linha evolutiva descrita pela ciência oculta, a grande verdade é que por detrás de todas as descobertas científicas mais importantes, assim como todos os sistemas educacionais que encontram uma expressão por meio destas três bases superiores, a inspiração proveniente do círculo invisível está sempre presente. O grande e lamentável engano do homem é pensar que ele se encontra sozinho nesse trabalho e que todas as grandes invenções e descobertas foram feitas por ele exclusivamente. Que esta base de aspirações superiores proporcionadas pela ciência, pelas artes e pela religião é de suma importância. Qualquer pessoa dotada de bom senso há de reconhecer. Um materialista identificado com o mundo material e com o seu próprio corpo, que não vibra com a beleza e a harmonia das formas e nega a eficácia da religião verdadeira, não pode elevar-se rumo à divindade, pois carece de sensibilidade e refinamento anímicos que o mundo com suas seduções não pode lhe proporcionar. Seria possível admitir em sã consciência que um ser dominado pela matéria, pelo dinheiro e pelas paixões pudesse entrar no reino da verdade eterna promovido por Cristo? Evidentemente que não. O homem sozinho pouco ou quase nada pode fazer, especialmente no campo da realização espiritual. Todo e verdadeiro ocultista tem conhecimento de uma lei espiritual revelada por Cristo. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus capítulo 18, versículos 19 e 20. 2 ou 3 pessoas reunidas em nome de um ideal qualquer formam uma corrente, ou seja, uma somatória de forças para conquistar esse objetivo. A palavra Cristo significa muito mais que um simples nome. Significa um poder ou força concentrada em perfeita sintonia com o bem e com as leis que regem a evolução. Reunir-se em nome de Cristo significa estabelecer um ambiente de elevada espiritualidade, de modo que as forças do bem, do amor e da sabedoria encontrem expressão através dos seus membros. A principal finalidade de uma escola esotérica é servir de instrumento consciente para a revelação da verdade no mundo. Torna-se também foco, através do qual o Espírito do Salvador e dos irmãos maiores possa auxiliar as pessoas ali reunidas. Por essa razão, o ocultismo afirma que sem uma autêntica escola sintonizada com a verdade eterna, é impossível qualquer avanço de ordem espiritual. Tudo que é bom, belo, justo e elevado tem seu preço. E a realização espiritual não poderia estar à margem destes princípios superiores.